Olá, crianças! Sejam bem-vindas a mais uma aulinha de evangelização infantil da SEJA. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre liberdade e limites. Antes, vamos fazer uma prece para começarmos os nossos estudos. Vamos fechar os nossos olhos, sentar confortavelmente e pedir: Senhor Jesus, obrigada por mais este encontro, onde vamos aprender mais algumas lições que o Senhor nos ensinou. Esteja conosco, hoje e sempre. Que assim seja. O apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios sobre liberdade e limites. Ele disse: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Ele quis dizer que nós temos a liberdade de fazer todas as coisas, mas não é conveniente fazer tudo o que nós podemos fazer. Vamos aprender um pouco mais sobre liberdade e limites? Você sabe o que é liberdade? Ter liberdade é ser livre, poder fazer o que quiser, onde quiser, como quiser, na hora que quiser. E tem um conceito muito falado sobre livre-arbítrio no meio espírita. Lembram do árbitro do futebol, o juiz do futebol? É ele quem decide as questões num jogo. Arbítrio é o poder de decidir. Então, livre-arbítrio é ter a liberdade de decidir sobre os nossos próprios atos, é poder escolher o que você vai fazer. Você pode escolher o que vai fazer? Uma criança não pode tomar grandes decisões como um adulto. Na infância, ela quase não tem liberdade, pois poderia colocar em risco sua própria vida por conta da falta de experiência. Mas ela pode escolher muitas coisas, não é? Pode escolher como brincar, o que assistir na televisão, escolher quem vão ser seus amigos, escolher a roupa que gosta, não é? Com isso, ela vai aprendendo a tomar grandes decisões mais na frente. Allan Kardec nos diz no Livro dos Espíritos que o desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Meio complicado, né? Vamos pensar sobre o que ele quis dizer? Ele disse que quanto mais a gente se torna inteligente, quanto mais a gente evolui, mais livres para decidir nós seremos, mas nós teremos mais responsabilidades também. Toda escolha tem consequências, não é? Então, quando a gente tem liberdade para decidir, a gente tem que ter responsabilidade também com as consequências dessa decisão. Então, se temos o livre-arbítrio, somos livres para decidir, nós podemos fazer tudo o que desejarmos? Não, nós não vivemos sozinhos. Nós temos que pensar nas demais pessoas que convivem conosco, não é? Temos direitos, mas também existem os direitos dos outros e nós precisamos respeitá-los. Então, não existe uma liberdade total, porque a gente vive em sociedade e em família, não é? Você sabe o que é ter limites? Ter limites é ter consciência de que existem outras pessoas no mundo. Não somos só nós e todos têm direitos iguais. Algumas coisas podem ser feitas e outras não, para que possa existir harmonia na convivência das pessoas. Por que precisamos ter limites? Na vida em sociedade, na vida familiar, nós precisamos de regras, porque a liberdade e os direitos de cada um não podem prejudicar a liberdade e os direitos dos demais.
A nossa liberdade termina quando começa a liberdade do outro. Nós temos direitos, mas também temos deveres. Nem sempre a nossa vontade será atendida, pois devemos conviver com as pessoas respeitando os direitos delas. Então, se queremos algo que diz respeito ao direito dos outros, nós não vamos ser atendidos. Às vezes nós somos atendidos nos nossos desejos, às vezes não. Vamos conversar sobre o que nós podemos ou não podemos fazer? Ninguém pode respeitar seus semelhantes se não aprender quais são os seus limites. Isso inclui compreender que nem sempre se pode fazer tudo o que se deseja na vida. Podemos fazer muitas coisas, mas existem limites. E a nossa liberdade deve ser usada com responsabilidade. Na hora de escolher entre fazer a sua vontade e pensar no direito do outro, tem gente que prefere só fazer a sua vontade, ainda que esteja prejudicando alguém. Porque nem sempre o que a gente quer é o correto, né? Vamos ver? Podemos comer toda a sobremesa de casa sem pensar nos demais? Podemos ouvir o som no volume máximo tarde da noite? A gente pode dormir até tarde todos os dias? Podemos sujar e bagunçar a casa toda e deixar a maior bagunça? Devemos sempre nos lembrar que toda atitude gera uma consequência e que a gente só deve fazer aos outros o que queremos que eles façam para nós. Para conseguirmos deixar de fazer o que a gente não deve fazer para não prejudicar os outros, mesmo que tenhamos muita vontade ou seja muito bom, devemos aprender os limites desde pequenos. E onde a gente aprende esses limites? Isso mesmo, na família. Se aprendermos desde pequenos a amar e respeitar os demais, e não apenas as nossas vontades, seremos felizes e evitaremos muitas dificuldades e tristezas quando a gente tem algumas regras na vida. Os pais, os educadores, os evangelizadores querem muito ver as crianças e jovens crescendo no rumo da felicidade. Então, sempre eles tomam atitudes preocupados em orientar as crianças e os jovens pelo caminho certo a seguir. As crianças, ao nascer, não sabem ainda o que é certo ou errado. Por isso, os mais velhos têm a importante tarefa de ensinar para as novas gerações os deveres, os limites, as regras, o funcionamento das coisas. Esse conhecimento é importante e confere ao homem a sua humanidade. Tomar consciência de que os direitos são iguais para todos, em casa e na sociedade, é muito importante. Nós precisamos pensar que existem outras pessoas no mundo, que você não vive sozinho, que você depende dos demais, que todos têm seu valor. Nós devemos nos importar com cada um. Nós devemos ser conscientes de que os seus direitos acabam onde começam os direitos dos outros. Não podemos exigir coisas que vão prejudicar os outros. Nós precisamos respeitar e compreender quando os pais dizem sim sempre que possível e não sempre que necessário. Devemos aceitar que o papel dos pais é mostrar os limites, o que podemos ou não podemos fazer, e sempre que não concordarmos, devemos pedir explicações para que possamos entender os motivos. O diálogo é muito importante para a compreensão das coisas. É importante também a gente lembrar que as crianças também ensinam os pais. E com o diálogo, você às vezes consegue mudar a compreensão de algum tema e evoluir esse tema, mudando até as regras. Por isso é importante a conversa entre família, não é?
Os filhos explicam seus motivos, os pais explicam seus motivos e assim todos evoluem. Sempre devemos buscar a paz. A gente deve entender que muitas coisas podem ser feitas e outras não devem ser realizadas. As crianças e jovens não têm a vivência necessária para tomar todas as decisões, por isso os pais os auxiliam até que eles estejam independentes. Nós vivemos e dependemos da vida social e principalmente do convívio familiar. O nosso prazer, o nosso desejo não são as únicas coisas que contam. Todos são importantes. Você sabe o que é tolerância? É muito importante tolerar pequenas frustrações quando somos crianças e jovens, para nos prepararmos para o futuro, para que os problemas da vida possam ser superados com equilíbrio e com maturidade. Tolerar é aprender a esperar, ter paciência. Ao aprendermos a esperar a nossa vez de ser servidos nas refeições, quando adultos, vamos saber esperar a vez na fila do cinema, aguardar 3, 4 dias até que o chefe dê a resposta sobre sua promoção no trabalho. Devemos aprender essa capacidade também de não desistirmos, de sermos perseverantes, aprendendo a adiar a nossa satisfação. Esperar um pouquinho mais quando não conseguirmos algo que desejarmos. Ao tirarmos notas baixas, por exemplo, se formos perseverantes e não desistirmos, vamos estudar e recuperar nossas boas notas. Isso vai nos ensinar para quando não conseguirmos um emprego, vamos saber continuar a lutar sem desistir. Quem não aprende a enfrentar um problema difícil sem desistir, quando ficar adulto, poderá agir de forma insensata, se desequilibrar diante das dificuldades, podendo partir para a marginalidade, o alcoolismo, a depressão. Então, a gente deve ser paciente, ser tolerante, ser perseverante, né? Não podemos desistir. Nós precisamos entender que não somos o centro do universo. Nós não podemos achar que todos no mundo têm que satisfazer os nossos mínimos desejos. Quando a gente não aprende a se frustrar, quando nunca somos contrariados, quando ficamos adultos e não pudermos ser atendidos nas nossas vontades, não vamos conseguir lidar bem com essas contrariedades. Nós vamos ser frustrados, amargos, desequilibrados, né? Então, a gente deve entender que nem sempre a nossa vontade vai ser atendida. E encarar isso com naturalidade, sem sofrer, né? Devemos ter a certeza que todos os cuidados, o acompanhamento, a supervisão, as nossas atividades, dentro e fora de casa, as disciplinas, as limitações que os pais têm para os filhos, é devido ao seu amor e sua preocupação em direcioná-los, orientá-los para uma conduta mais correta, para o caminho da felicidade. Às vezes, nós não concordamos com os nossos pais quando eles nos proíbem algo que queremos muito, como ir a uma festa, ficar muitas horas no computador, no celular, assistir filme de terror, jogar games de violência. Devemos lembrar nessas horas que aquilo que os pais decidem é sempre para o nosso bem, porque eles nos amam muito, têm mais experiência, têm o dever de cuidar de nós e eles sabem o que é mais adequado para essa idade que estamos passando. Além disso, os pais não querem que os filhos se envolvam em vibrações pesadas que podem prejudicá-los. Muitas crianças e jovens ficam com medo, perdem o sono depois de assistir filmes violentos, filmes de terror. Outros
têm a vista prejudicada, ficam com problemas por conta da quantidade de horas que ficam expostos à luz do computador, do celular, não é? Os pais muitas vezes não têm certeza se os filhos já sabem distinguir a ficção da realidade e eles tentam evitar que os filhos cresçam achando que dar tiros e matar seja normal e divertido, como é nos jogos. Por isso, devemos nos esforçar para superar esses sentimentos de revolta. E se a culpa aparecer, a melhor coisa a fazer é pedir perdão, pedir desculpas. Com o tempo, vamos perceber que a decisão de nossos pais foi a melhor para nós naquele momento. Outras vezes, os pais não podem comprar aquilo que queremos. Devemos compreender que nossos pais trabalham muito para ter dinheiro suficiente para comprar o que precisamos e pagar as contas. Muitas vezes não é possível atender todos os desejos. Devemos pensar no bem da maioria, de todos os familiares, não só na nossa vontade pessoal. E quando eu sou obrigado pelos meus pais a participar da evangelização, enquanto eu gostaria de ficar dormindo, descansando, eu não posso usar meu livre-arbítrio nesse caso? Nossos pais sabem o que é melhor para nós, por isso desejam que aprendamos coisas importantes na evangelização. Essas lições de conduta moral que aprendemos quando jovens na evangelização vão ser úteis quando formos adultos e tivermos problemas. Vamos nos lembrar dos conselhos de Jesus e de como agir. Se os pais proíbem algumas coisas e colocam limites, é porque amam seus filhos e querem só o melhor para eles. É um erro também achar que só a nossa família tem regras e limites e que a família dos amigos é mais legal e nunca tem problemas. Se nós nos esforçarmos para vivermos sem brigas, sem reclamações, cumprindo as regras, agindo com liberdade e com limite, com responsabilidade, vamos achar a nossa família muito legal também. Devemos viver respeitando as individualidades, os direitos de cada um, fazendo a nossa parte para que haja alegria e felicidade na nossa família. Todos somos irmãos. Nós constituímos uma única família perante o Senhor Deus. Mas até alcançarmos essa fraternidade universal, nós vamos sendo treinados nas nossas famílias, de aprendizado em aprendizado, de reencarnação em reencarnação, até alcançarmos a perfeição. Vamos então fazer a nossa prece de encerramento? Senhor Deus, muito obrigada por mais este momento de reflexões e de estudo em família. Queremos pedir força, auxílio, para que possamos usar a nossa liberdade com responsabilidade, respeitando os direitos dos demais e respeitando os limites que existem, as regras que existem para a convivência, tanto na família quanto na sociedade. Muito obrigada, que assim seja.